Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um programa Mortadela ou Caviar. Dessa vez, né, a esquerda sem estereótipo, de forma especial, de forma extra, né, diante dos últimos acontecimentos que nós tivemos no nosso país, de extrema gravidade, né, Alexandre? Isso. E que a gente resolveu, então, pela urgência, fazer esse programa especial. Exatamente. Nós estamos aqui na quinta-feira, né, nosso programa geralmente é 20h30 na terça-feira. E queremos aproveitar, viu, Alexandre, e já perguntar às pessoas, né, antes de eu apresentar aqui o nosso convidado especial aqui, que vai discutir um pouco com a gente sobre isso, perguntar às pessoas como está o áudio, como está todo mundo assistindo bem, se a áudio e a transmissão como um todo, né? Dá uma opinião aí como é que estão as coisas aí. Ok. Hoje nós estamos recebendo Giuseppe da Costa, que é advogado, professor aposentado do curso de Direito da Universidade, procurador-geral da UFRN, uma pessoa que já teve experiências administrativas, ex-secretário da Administração do Estado do Rio Grande do Norte, chefe da Casa Civil do Poder Executivo Estadual e já foi também conselheiro da OAB. Né? Tem livros publicados na área do direito, autonomia universitária, repercussão da jurisprudência do Tribunal de Justiça no Rio Grande do Norte, e vem tratar da gente inicialmente. O convite para Giuseppe, a quem a gente dá boa noite, foi para tratar acerca da negação do habeas corpus no dia de ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós fomos atropelados pelas coisas que estão acontecendo de ontem para hoje, e nós vamos falar também da decretação da prisão do presidente Lula. Né? Então a gente dá boa noite a Giuseppe, dizer que é um prazer, uma satisfação, e agradece muito a sua presença, Giuseppe. Tá bom, boa noite, e nós vamos examinar com vocês aqui esses acontecimentos todos que vêm acontecendo e que vem acontecendo no Brasil já faz algum tempo, né? Uhum. Levando a uma situação que eu pessoalmente esperava não rever, mas que infelizmente estamos revendo aqui no Brasil. Perfeito. A gente vai começar com o habitual apanhado de notícias, mas que serão breves hoje para a gente poder aproveitar bem a situação da presença de Giuseppe. Uma coisa que nós tínhamos intenção de mostrar na terça-feira passada, não mostramos. Isso é a camiseta do coletivo Arretadas. É um coletivo de mídia feminina que existe no Estado, foi criado recentemente. Lembrar que essas pessoas que hoje fazem o coletivo Arretadas, que é Márcia, Idiane e Celina, elas trabalharam conosco na produção inicial do nosso programa. Até pegar o ritmo delas, né? Exatamente. E lembrar que essa camisa, né, Alexandre, ela está à venda, né? As pessoas podem entrar em contato no Coletivo Arretada, aí pega no Facebook. Elas têm um site delas que vocês podem entrar. Vocês podem adquirir, porque um dos objetivos dessa camiseta não é só a mensagem em si, né, que está muito bonita a camisa, mas também arrecadar recursos para viabilizar não só a própria as arretadas, mas também ajudar a pagar dívidas da Frente Brasil Popular. Uma parte do recurso está destinado para isso. Isso é importante. E a gente, de antemão, já agradece a contribuição que vocês possam dar e, óbvio, agradecer as meninas que até recentemente estavam na produção do programa conosco. Alexandre, antes de passar da notícia, eu quero só dar uma notícia interessante, que próximo dia 13, né, o pessoal não só o pessoal do Mortadela ou Caviar, né, a gente que teve em Salvador, mas o pessoal também da Resistência em Potiguar vão estar realizando, né, um bazar lá no Chorar, à noite, né? Acabou Chorar, lá em Ponta Negra, né? E a gente já deixa aqui o convite, depois vocês vão ver no Facebook e tal, em outros locais, um convite mais elaborado. Isso. Nós temos a notícia que fundamentou e acabou criando as condições desse programa de hoje, foi exatamente a negação do habeas corpus do presidente Lula no dia de ontem por 6-5, com o voto de Minerva da presidente do tribunal. Na verdade, haviam e ainda há uma ação de declaração de inconstitucionalidade do posicionamento anterior do próprio tribunal a ser julgado, mas a ministra Carmen Lúcia, a presidenta do Aquela tribunal, que salvou a Aécio, né? Isso, a ministra, ela preferiu, em vez de colocar em votação algo que seria genérico para todo mundo, ela personificou a votação na medida em que colocou prioritariamente o habeas corpus do presidente Lula para ser votado.
acabou dando 6-5, porque a ministra Rosa Weber mudou o seu voto, a sua compreensão da votação passada, e acabou sendo negado o habeas corpus ao presidente Lula. Né? Essa foi a notícia que fundamentou e com que nós vamos conversar agora há pouco com o Giuseppe. Teve outra notícia igualmente desagradável, isso logo após a denegação. Não sei se você está sabendo, Petrônio, que um empresário de São Paulo, dono de um bordel de luxo lá, chamado Bahamas, o nome do cidadão é Oscar Maroni, ele nas redes sociais disse que pagará um mês de cerveja na sua casa empresarial para quem matar Lula na cadeia. Na verdade, né, esse clima de ódio, né, que foi espalhado no Brasil de forma proposital, levou a esse absurdo que o ódio agora não está restrito só na cabeça das pessoas. Elas estão se sentindo à vontade para fazer uma coisa dessa, absurda, fascista, e com a sensação de que vai ficar impune, né? Essa é uma questão, né, que combina um pouco, né, num país onde de repente um general, né, dá um carão no Supremo e recoloca, né, uma influência extemporânea, uma influência completamente irracional de uma força armada junto a poder constituídos. Então essa ação desse não sei se é maluco, se é fascista, o que é que ele é, né? O fato é que ele diz isso em redes sociais, inclusive chega ao ponto de dizer que se tiver requinte de maldade, ele faz até outras coisas, até sexuais, entre aspas, né? Com essas pessoas. Então isso mostra muito, isso é um retrato, pode ser um maluco isolado, né? Mas esse maluco isolado só chegou a essa informação porque é reproduzido, né? Porque isso foi reproduzido. Então tem muitos malucos por aí, né? Por isso que a gente tem que ter muita serenidade nesse momento, muita disposição de luta, muita serenidade nesse momento. É como diria Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Ela não está só no cio lá em São Paulo, mas também me parece que anda no cio nas Alterosas. Os cabarés, né? E anda no cio também lá para as Araucárias. A outra notícia importante que a gente tem que dar é que o TRF4, localizado em Porto Alegre, autorizou ao juiz Moro que pudesse decretar a prisão do presidente Lula. Isso ele fez. Imediatamente o juiz, que, digamos assim, não tem muito apreço pelo presidente Lula, tanto é que ele chamava na sua intimidade, chama o presidente Lula de Nine, em alusão à ausência de um dos dedos que o presidente tem por acidente. E essa foi a grande notícia do dia. O juiz Moro decretou a prisão do presidente Lula e disse que ele tem que se apresentar amanhã até às 17 horas. Ele fez isso como uma deferência pelo fato de se tratar de alguém que ocupou o posto de presidente da República. Não, e vale salientar, isso aí depois a gente vai dar notícia para vocês, né, que o PT, né, claro, e o Movimento para a Frente Brasil Popular, vários partidos e tal, estão reagindo a isso, né, inclusive com reuniões em todos os cantos. Está havendo uma reunião aqui em Natal, né, daqui a pouco a gente deve ir para lá, né, Alexandre? Exatamente. A reunião, o PT chamou, a Frente Brasil Popular está chamando uma reunião, né, geral, para saber que reação vai ter a esse descalabro, que a gente vai conversar um pouco aqui com o Giuseppe, né, sobre o que significa todo esse processo, né, Alexandre? Particularmente, eu acho que é interessante a gente começar, Alexandre, falando um pouquinho dos aspectos jurídicos, né? Isso. Quer dizer, o que tem por trás disso? Tem alguma consistência jurídica essa questão, José? Veja bem, há uma unanimidade entre as pessoas da área jurídica e que não são vinculadas a posições ideológicas, etc., no sentido de que é uma aberração jurídica. A Constituição tem um dispositivo claríssimo, não é? E que só permite a execução das penas após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa quando se torna definitiva a decisão não cabe mais recurso. Então, a Constituição tem um dispositivo, é um dos incisos do artigo 5º, em que diz que ninguém será considerado culpado, até que a decisão condenatória ela se torne definitiva. É muito claro, é muito visível, muito objetiva. E o Supremo
quando começaram com... É bom a gente lembrar por que o Supremo interpretou, e não é interpretou, isso não é interpretar, o Supremo desrespeitou a Constituição. Foi em 2016, quando começaram as tentativas de prisões dos condenados ligados ao PT, lá as prisões decretadas lá em Curitiba. Quando começaram as prisões a ser decretadas em Curitiba e acompanhadas pelo Tribunal da 4ª Região, aí essas pessoas não poderiam ser ainda presas porque a decisão não tinha transitado de julgado. Então levaram a questão ao Supremo e o Supremo ele fez se conduziu dessa maneira, dizendo não, com a segunda instância confirmando a prisão, já pode ser executada e tal, o que era um absurdo. Foi feito para esse fim, para prender o pessoal do PT. Agora, quando começaram a ver que poderia ter risco de alguém que não fosse do PT, que fosse mais ligado ao PSDB, também chegar lá, aí apareceu o voto que foi favorável, apareceu o voto que foi contrário, e agora iam rever essa posição. Essa é a causa da ida e da volta, né? Na verdade... Saíram da Constituição e depois começaram a discutir o retorno. O retorno para a Constituição, por conta desse perigo de algumas figuras que são aliadas da grande mídia irem para uma segunda instância e ser condenado e aí ficar... Exatamente, essa foi a causa. Agora, essa forma, eu não digo interpretação, porque isso não é interpretação da Constituição. Interpretação é quando você tem uma norma que possa ter uma dubiedade, gera alguma dúvida, quando você vai analisar a história de como foi feita aquela norma, não é? A finalidade daquela norma, são as regras da hermenêutica jurídica que estudam as maneiras de interpretação. Quando você faz essas análises, aí você interpreta. Mas quando a norma ela é claríssima, ela é objetiva, ela é visível e você simplesmente sai do entendimento daquela norma, você não está interpretando, você está descumprindo a norma. Então o que o Supremo fez foi simplesmente ignorar a Constituição, descumprir a Constituição. Não adiantam aqueles discursos de 1 hora para cada um ministro para mostrar erudição, sabedoria, muitas vezes incompatíveis com a realidade de cada um que a gente conhece. Não adiantam aqueles discursos longos, intermináveis, com palavrório, um juridiquês incompreensíveis. Não vale nada porque, de fato, o que houve foi uma transgressão à norma da Constituição. Não há interpretação. Lembro que os romanos que formaram todo o direito, o nosso direito, né, do Ocidente, todo, os romanos diziam que há um aforismo, a interpretação cessa na clareza da lei. Interpretatio cessat in claris. Na clareza da lei, não há interpretação, porque não precisa. Então, é bom que fique logo muito claro que não se trata aí houve simplesmente um desrespeito, uma desobediência à norma constitucional. E lembrar que o Constituinte, em 88, ele apontou esse caminho de ninguém ser condenado, a não ser que esteja esgotado todos os seus recursos, exatamente para garantir que inocentes não possam ser presos, né? Ou seja, a finalidade desse quesito que está lá na Constituição é exatamente garantir que nenhum inocente possa ser condenado de maneira injusta e que não possa recorrer de maneira que lhe garanta um bem maior que a liberdade. Ou seja, é uma questão que serve para todo mundo. Agora, serve para todo mundo, todo mundo. Até porque não é coisa muito rara que um condenado na segunda instância seja absolvido na terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Quem é da área jurídica sabe disso. É frequente
é frequente o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, alterar a condenação imposta por tribunal regional. Na própria Lava Jato teve vários casos, E né? então, a pergunta que eu sempre fiz foi: quem vai pagar a alguém que passou 2, 3, 4 anos preso De maneira numa cadeia suja, etc, etc, e depois foi reconhecido pela Corte Superior como inocente? Quem vai pagar? Se há pagamento, que eu acho até que não há pagamento para isso. Mas olha, eu acho que vale a pena a gente entender também uma polêmica que surgiu lá dentro, né? Um questionamento do posicionamento de Carmen Lúcia. Então isso ficou. Eu acho que essa questão talvez fosse melhor explicar melhor para as pessoas o que aconteceu ali. Porque houve até um bate-boca lá dentro sobre isso. Houve uma manobra, que manobra foi essa? Eu acho que as pessoas precisam entender, né? Até para entender essa inversão que Alexandre levantou. O que houve ali? Que manobra foi essa, José? Veja bem, o que há é o seguinte: há, salvo engano, 2 ações de inconstitucionalidade para que o Supremo declarar a inconstitucionalidade dessa decisão que de 2016. De 2016, em que o próprio Supremo reconheceu que poderia haver a prisão, executar a pena só com a confirmação da condenação na segunda instância. Então, há 2 ações de inconstitucionalidade que deveriam já deveriam ter sido julgadas. Como houve um voto que se pronunciava como arrependido, que ia ser contrário, ia ser então declarada a inconstitucionalidade da interpretação do Supremo. No caso, o ministro Gilmar, exatamente. Então, diante dessa possibilidade, a presidente segurou e não pautou, não colocou na pauta das sessões do Supremo Tribunal Federal essa ação direta de inconstitucionalidade, para não haver o mínimo de risco de ser alterada, voltada à compreensão anterior, que sempre foi a que esteve em vigor com a edição da Constituição de 88. Diante disso, ela não pautou. Aí houve o habeas corpus dos advogados, impetrado pelos advogados de Lula. Ela disse: não, vamos colocar o habeas corpus de Lula, mas não vou pautar as ações de inconstitucionalidade. Por que ela fez isso? Porque ela sabia que a pressão dos meios, do capital, que é apoiado pela grande imprensa, não é? A pressão contra a prisão de Lula, a execução da pena de Lula, a pressão ia ser muito forte e era possível que o Supremo, alguns ministros, recuassem. E recuou. Um recuou, que se posicionou contrariamente, anteriormente, se posicionou contrariamente à execução da pena na segunda instância. Agora ela, mesmo com esse pensamento, mais sendo para Lula, ela considerou que ele devesse já cumprir a pena. Tem uma lei para Lula, uma lei para Dilma, uma lei para os outros? Olha, veja bem, é preciso que a gente entenda uma coisa que eu venho dizendo, não estou dizendo agora, eu digo isso há pelo menos uns 5 anos. Nós não estamos no regime democrático. Essa convicção eu tenho, não estou dizendo, quem me conhece, as pessoas com quem eu dialogo, com alguma frequência, já me ouviram dizer isso. Não esse ano, nem o ano passado, não. Eu digo, já faz uns 5 anos pelo menos. Nós não estamos vivendo um regime democrático. O nosso direito hoje, ele está servindo para a reprimenda, a repressão às ações de partidos e de organizações que defendem, eu digo sempre, que defendem a inclusão social. Isso é muito visível, Foi isso que motivou essa posição do Supremo de mandar cumprir a pena a partir da segunda instância. Para 2016. Foi isso que motivou isso. Foi isso que motivou uma campanha política na eleição presidencial, em que a imprensa visivelmente protegia o candidato adversário de Dilma. Era visível a ilegalidade de toda a imprensa. Os programas, você tinha os telejornais nacionais
70% favorável, elogiando a candidatura de Aécio Neves e 30% elogiando a candidatura de Dilma, vamos dizer, 70% favorável para um lado e 30% favorável para o outro. Ela é absolutamente inconstitucional e ilegal. Aquilo ali, todas essas ações, elas simplesmente ignoraram o direito vigente no Brasil. O direito hoje, os tribunais, o Ministério Público, a arrogância do Ministério Público. É evidente que há pessoas do melhor nível no Ministério Público e na magistratura. Não são todos, mas há uma grande maioria no seio da magistratura e do Ministério Público. Esse pessoal está prestando serviço para o capital. Está trabalhando para garantir o que o capital deseja, que é um presidente, um governo de direita, de extrema direita. Que, aliás, foi confirmado pelo nosso conterrâneo, que diz aqui, Flávio Rocha, nós não queremos candidato de centro. Nós queremos um candidato de direita. Flávio Rocha, que entendido, o dono do shopping Midway. Mas me diga uma coisa, José, você acha que isso é uma coisa nova? Isso que está acontecendo hoje dentro do meio judiciário, dentro das forças mais conservadoras, isso é novo ou isso já tem tempo na nossa sociedade? Aproveitando, só acrescentando uma coisa, o mensalão já foi um prenúncio disso? O mensalão foi um prenúncio. Eles tentaram já derrotar Lula com o mensalão, não conseguiram. Aí Lula terminou os 4 anos e conseguiu a proeza dele. Aí foi o grande desastre para eles, foi a eleição de Dilma. Sem contar a reeleição, que todo mundo esperava que ali ela estava perdida com todo aquele movimento. Mas ela conseguiu ganhar. A verdade é, e eu estou dizendo aqui a vocês, que vocês são do PT, mas eu não sou. Isso. E vou dizer mais, votei em FHC na primeira eleição dele. Achava que ele vinha com aquela visão que ele tinha de exatamente. E foi minha grande decepção. Daí, porque eu votei em Lula. E eu defendo Lula porque eu defendo as ações dos governos do PT, que fizeram transformações que eu não imaginava. Entendeu? E no nosso Rio Grande do Norte, de forma especial, eles fizeram, eu já fiz um estudo sobre isso. Os governos do PT no Rio Grande do Norte fizeram 3 mandatos, mais do que todos os governos republicanos, desde Deodoro até Fernando Henrique. Os 3 governos, 12 anos, fizeram mais no Rio Grande do Norte do que todos os, desde Deodoro, somados até Fernando Henrique. E na Foram 20 universidade, escolas, foram 20 escolas técnicas com melhor ensino de nível médio no município, para que os alunos pobres pudessem ter o melhor ensino de 2º grau brasileiro. Não é? A universidade que foi quebrada, vilipendiada, desmoralizada, eles deram meios, por exemplo, na nossa universidade aqui, de simplesmente dobrar o número de vagas, de 30 para 60 mil vagas. Nós temos hoje aqui investimentos elevadíssimos na universidade, que ninguém imaginava que você tivesse um Instituto Internacional de Física no nível dos maiores institutos de pesquisa em física no mundo. O Instituto do Cérebro, que está sendo concluído agora, o prédio, mas já está instalado em casas alugadas. Não é o de Macaíba. Não, é o da universidade. Sim. O de Macaíba é uma criação daquele neurocientista Nicoleles, que não é da universidade. A universidade cedeu o terreno para ele construir. Mas a universidade tem um instituto do cérebro, de pesquisas também do mais alto nível internacional. Curso de medicina, Caicó. O curso de medicina de Caicó e o campus de Santa Cruz. O campus de Santa Cruz, a Facisa. Não é? Então, se você junta isso e outras obras, o complexo viário ali do antigo Machadão, todo aquele complexo, alguém viajava para Recife, mas aqui nessa estrada, aqui nessa BR, ninguém viajava. Quantas horas, né? Pois é, aí você vai somando, eu fui somando. A Universidade Federal do Semiárido,
implantou e cresceu a Universidade Federal do Semiárido. Que diziam que era Então, eu converso com amigos que têm visão diferente, eu não consigo compreender, como o cara, ele chega aqui, Lula ladrão, não sei o que lá, minha visão é diferente. Mas, Giuseppe, veja bem, eu acho que é interessante para a gente não fugir muito da coisa do jurídico. Do ponto de vista da sua visão, o Supremo ele descumpriu a Constituição. Descumpriu a Constituição. Eu participo de um grupo de juristas e eles me disseram, teve um colega que colocou uma coisa interessante, ou seja, o Supremo é o guardião da Constituição. Se ele perde essa função, ou seja, que tipo de debate tem que ter dentro da sociedade sobre o papel que o Supremo tem que ter? Ou seja, tem que voltar a ser o que era ou precisa ser algo diferente do que hoje ele está se mostrando? Veja bem, o Supremo tem que ser, institucionalmente o que ele é, como ele foi previsto, tratado na Constituição. Agora, eu volto a repetir, o que ocorre no Brasil é que nós não vivemos no regime democrático. Então, você pega um grupo de ministros no Supremo que está prestando no Judiciário de uma maneira geral, indo do juiz até o Supremo, que está prestando o serviço, um trabalho de serviçal no interesse do capital. E aí estão desrespeitando as normas de natureza administrativa, legal e até constitucional. Então, o grande problema é esse, é que a gente não está no regime democrático. E no regime democrático, as leis elas são aplicadas de acordo com o interesse dos mandões, de quem está acima, não é no interesse do direito, nem é obedecendo aos princípios jurídicos, a interpretação, a doutrina que formou o direito e aos princípios jurídicos. Ela é aplicada para atender aos interesses de quem está por acima, quem está por cima. Isso é tipo de ditadura, onde você tem, por exemplo, agora um comandante de uma força militar que disse que, olha, nós não queremos isso, né? E aí fica subentendendo. E aí de quem descumpra. E tem até um decreto recente proibindo manifestações. Mas não vale nada, porque em ditadura a norma só vale para os que estão abaixo. Para os que estão em cima, eles têm o poder absoluto. Um dos generais, inclusive, só para colocar isso que você está dizendo, Pedro, eu acompanho no Twitter, tem um dos generais que se manifestou favorável à posição do general Vilas Boas, né? E hoje ele fez uma ameaça a Boechat. Ele disse que algo assim como que Boechat, lembrado para as pessoas de casa, é um jornalista Ricardo Boechat, que faz comentários da Rede Bandeirantes, que ele fez uma crítica ao general e ele disse que algo assim como o que é de Boechat está guardado. Ele fez uma ameaça clara a Boechat. E eu acho que cabe nisso que Giuseppe está dizendo. Mas, Giuseppe, então, na verdade, assim, você estava falando então que, de certa forma, o direito entrou naquela máxima, né? Que até a gente do Supremo fala, né? Na verdade, o direito ele serve naquela lógica do PP, né? Do PPP, né? Agora são 4 P's. Agora são 4 P's, não é isso? É. Quer dizer, na história de que só pega, ou senão, como diria o Galeano, né? Igual a serpente, só pega os descalços. Só pega os descalços, né? Então era que chamava de puta, de preto, de pobre e agora petistas. Essa é E aquela... sobre a ameaça? Bom, pois não. Não, é porque dentro disso aí você começa a falar, inclusive, dos interesses do grande capital e tal. E há muita discussão de que isso é um modelo de dominação mundial, que na verdade não estaria a origem somente aqui no Brasil, né? E que em alguns países aconteceram golpes semelhantes usando essa questão da justiça, né? Aconteceram golpes. Se você for ver, por exemplo, na América Latina, de uma maneira geral, a regra é de golpe, né? Houve uma estabilização, mas já voltaram quase todos ao modelo tradicional dos golpes, né? A Europa Ocidental, ela teve uma tradição, aqueles países que foram dominados pelo Império Romano, eles adquiriram alguma tradição de respeito à estabilidade mínima, mas se você for olhar, a maioria
vive sempre em função de domínio acima da lei, acima do direito, acima das normas. Aqui na América Latina nós tivemos golpes jurídicos recentes, né? Tivemos no Paraguai, onde o presidente foi destituído, sofreu um processo de impeachment em um dia, e paradoxalmente eu tenho colegas operadores do direito que disseram que isso era legal e era justo. Legal. Legal pro capital. Legal pro capital. Legal pro capital. E tivemos também em Honduras e agora mais recentemente no Brasil. A impressão que eu tinha, nós conversávamos antes aqui da situação na Argentina, e a impressão que eu tenho é que não aconteceu na Argentina porque lá eles conseguiram ganhar a eleição por uma margem menor do que o que a Aécio perdeu, mas eles não fizeram na Argentina o que gostariam de fazer, e o que gostariam de fazer, por exemplo, também na Venezuela, né? Aqui sem nenhum posicionamento favorável ou contra, mas dizendo que os setores golpistas atuam da mesma maneira em todos os lugares da América Latina. Mas, Giuseppe, e diante dessa situação que a gente vive, ou seja, a gente enfrenta esse problema, essa situação jurídica, essa postura que uma parte do judiciário tem em favor do grande capital, qual é a nossa perspectiva? Ou seja, nós, enquanto cidadãos, o que é que a gente pode enfrentar a partir de agora? Do mesmo jeito que Lula foi preso, vai ser preso de maneira ilegal e abusiva, todos nós estamos sujeitos a isso? Eu ia falar exatamente isso. Se essa ameaça aborchar, é preciso que todos se preparem para receber idênticas ameaças. Até vocês, e até eu próprio, porque falo isso de forma aberta. Todos se preparem, porque todos os que têm a possibilidade de expressar publicamente, através da imprensa, em que as pessoas possam assistir suas emissões, suas opiniões, eu acho que eles devem começar a se preocupar, porque esse modelo Boechat é possível que chegue que seja largado para todo mundo, para todos esses blogs, esses sites que contestam o regime. A menos que nesse futuro próximo eles consolidem uma vitória de representantes no governo e não precisem, não temam essas críticas, e aí deixem continuar como estão as coisas. Agora, se eles temerem que essas críticas possam levar a alguma situação de perigo para o domínio desse grupo que vier e que se for aliado do capital, se sentir que tem perigo, as ameaças vão, e as consequências das ameaças, elas chegarão. Podemos dizer então, José, na sua opinião, que de certa forma o capital é inimigo da democracia? Sim, claro, é pela lógica. O capital, ele não pode ser amigo, ele é inimigo. Agora, o que tem é que a classe menos favorecida, a que é explorada pelo capital, ela sempre vai lutando por melhores espaços, e vai conseguindo esses melhores espaços, como aconteceu na Europa Ocidental, por exemplo. Isso. Em que você vê a situação, por exemplo, dos empregados privados em países como França, Alemanha, Suíça, Suécia, Holanda, Bélgica e tal, eles atingiram um nível de reconhecimento, de valorização muito superior ao Brasil, não é? Então, é preciso que a gente entenda uma coisa. Até o governo Lula, o salário mínimo aqui hoje seria correspondente, hoje eram $100, 70, 100 era a promessa do Lula. Isso. $70, 37,21, seria R$210. Bolsa Família. Era o que recebiam. Lula provocou uma explosão ao transformar esse salário mínimo, chegou na época a passar dos $300.
não é? Chegou a ultrapassar os Chegou a 300 dólares. ultrapassar os 300 dólares. Então, veja que isso foi uma coisa única. Houve em Getúlio também, numa situação assemelhada, porque Getúlio tinha uma visão que tinha alguma lógica com a de Lula. Para fazer isso daí, ele teve que fazer uma ditadura feroz, senão acabavam com ele e não acabaram logo, acabaram depois. Então, e no caso de Getúlio, ele atingiu mais os trabalhadores das áreas urbanas, né? E Lula pegou os das urbanas e também da zona rural. Então houve uma mudança extraordinária, ele conseguiu isso tudo e aí todas essas ações elas se tornaram imperdoáveis para o grande capital. Então eles foram montaram, controlam o direito é controlado, é por isso que eu estou falando um pouco sobre direito. Por que eu estou falando um pouco sobre direito? Porque eu acho que o direito hoje não existe. O direito hoje existe para nós. Para o grande poder não existe direito. O direito é o que eles querem, é o que eles desejam. Então, essa é a minha visão. A discussão é muito mais política do que técnica, né? É muito mais política e eu não sei nem se é política ou se é realmente uma coisa assim de acima da política. Na verdade, assim, viu, a gente tá... Esse programa ele é muito importante, é um momento muito estratégico, né? É até difícil a gente fazer condensar o programa, né? Porque, na verdade, nessa discussão fica muito claro para a gente que a discussão sobre a proteção de Lula é para além de uma defesa de uma pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa. Não tem é a nada. defesa da democracia, é a defesa de um projeto de inclusão. Essa que é a sensação muito clara, né? E o que explica essas ações de manipulação de imprensa, do judiciário, todo esse conjunto de coisas. E as pessoas, eu acho que precisam estar atentas num detalhe importante. Por exemplo, teve uma passeata há 2 dias atrás de pessoas que queriam defendendo que denegassem o habeas corpus de Lula, porque entendem que precisa botar as pessoas na cadeia a partir da segunda instância. E aí eu vi a matéria no Saiba Mais e vi que tinham vários colegas médicos, parece que eram 15 colegas médicos nessa passeata. E eles não estão se dando conta que uma eventual condenação por algo que um médico pudesse fazer e que pudesse ser condenado em primeira e em segunda instância, pode colocá-lo na cadeia a partir dessa segunda instância. Ou seja, se o que está valendo para Lula continuar valendo, vai valer para qualquer pessoa que possa cometer eventual crime em qualquer circunstância, além da sua vontade. Lembrando, Alexandre, que no caso de Lula não há nem crime. Não há nem crime. Essa é a verdade. Dizer, do jeito que foi forjado, um conjunto de coisas que está comprovado, né? Na verdade, que foi forjado. Pode se forjar um cara que foi presidente da República, um cara que representa isso, a imensa maioria da população brasileira tem ele como uma referência, a saudade e a identificação com a luta dele. Imagine se um juiz cisma de criar prova contra Alexandre, contra mim, ou contra... Isso aí é mais fácil. Eu quero ver o coleguinha lá do Santa Catarina, que é absolutamente contra Lula, e quando o juiz cismar com a cara dele. Aí eu acho que esse é o grande problema, porque enquanto a gente estiver nesse campo que a gente está, é bem, como Giuseppe disse, é bem possível que isso ocorra. Mas, veja bem, a ideia do programa é informar, mas é também apontar caminhos, né? Então, eu acho que a gente tem pouco tempo, tem 2 minutos, José. Na sua opinião, quais os caminhos que os democratas desse país precisam construir? Sinceramente, eu tenho muita dúvida da reação como deve acontecer. Eu estava examinando aqui, antes eu vou deixar uma indagação aqui para todas as pessoas que estão assistindo. Nós vamos ver o presidente Lula preso. Quem é Lula? A maior liderança do país. Depois de todo esse massacre, ainda é apontado como o que está disparadamente em primeiro lugar. E eu fiz uma análise histórica, eu desconheço uma situação semelhante a essa que a gente vai viver, em que a maior liderança de um país vai estar na cadeia, misturado com outros presos lá.
de bermuda, de cueca, não sei o que, e lá com aqueles presos, a maior liderança de um país. Isso não se aplicaria a Mandela, não? Não, Você acha que não. Mandela, quando foi preso, ele era uma liderança entre aqueles negros que eram excluídos da vida na África do Sul. É diferente. Ele se torna depois, quando houve a repercussão mundial e tal, conseguiu liberar, ele foi eleito presidente. Mas na época da prisão, ele era uma liderança entre aquele grupo negro que vivia lá isolado e excluído completamente lá na África do Sul. Lula é um caso único na história do mundo. Porque na história do mundo, o que é que acontece com as grandes lideranças quando são derrubadas? São assassinadas. Talvez até isso o dono do bordel queira já premiar para matarem Lula. Porque é por isso que eu digo, é uma incógnita o que é que vai acontecer. A maior liderança do país encarcerada. Bom, acho que o programa hoje, mais do que nunca, ficou com um gosto de quero mais, né? E Alexandre, antes de fazer a pergunta para Giuseppe, né, a pergunta final que a gente tem que fazer, uma pergunta muito importante, Giuseppe, a gente queria lembrar que nós vamos agora para a reunião do PT. Isso. Né? E evidentemente que nós temos a certeza absoluta que desesperar jamais, né? Exatamente. Na verdade, nós não podemos nem cair no desânimo de achar que não tem o que fazer, né? A luta tem que continuar, e muito menos numa reação emocional pura e simples. Ser coração e mente, né? Pé quente, cabeça fria, né? Essa é a palavra de ordem que a gente tem que seguir, porque nós nos movemos por ideais. Consequentemente, nós não podemos cair em questões emocionais pura e simplesmente, né? Nós estamos tristes com o que está acontecendo, mas estamos conscientes do nosso papel e da celeridade, da serenidade necessária que nós precisamos ter, né, Alexandre? Deixa eu dizer uma coisa, Petrolino. Antes de começar o programa, eu estava muito tenso. E Magali foi uma pessoa que me ajudou nesse momento. Eu digo, eu vou de preto hoje para o programa. Vou botar uma camisa preta em sinal de protesto e tal. Aí ela tomou e me disse, você está errado. Vá de vermelho para se afirmar e colocar claramente a sua disposição de enfrentamento nesse momento. E eu, antes de começar o programa, eu estava pensando aqui, nós pela primeira vez não iríamos fazer a pergunta que a gente sempre faz. Porque a gente diz, Giuseppe, que esse programa é sério, mas ele não é sisudo. Então a gente termina o programa fazendo uma pergunta jocosa que mexe com os estereótipos. Então daí o nome do programa, mortadela ou caviar à esquerda sem estereótipos. Eu confesso que eu pensei nisso, mas eu estava errado. Eu acho que a gente tem que lhe fazer a pergunta tradicional. Se eu souber responder. Mortadela ou caviar? Qual é a sua opção? Eu nunca comi caviar. Então é mortadela. Ok, minha gente. Eu acho que aquela música está fazendo sucesso. Nunca vi falar. Um abraço a todos, vamos continuar na luta, fiquem atentos, que sempre que for necessário nós vamos fazer programas especiais, não é isso, Alexandre? Exatamente, e precisamos que as pessoas entrem e participem nos seus sindicatos, nas suas associações, porque a gente precisa estar junto. E aqui na rede social, curtir, comentar, compartilhar e curtir as nossas páginas, viu, gente? Ok? Um abraço, até a próxima terça-feira.